Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Eduardo Weaver, meu amigo Márcio Rezende, conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, essa grande personalidade que viveu no século XX e influenciou cientistas, filósofos, espiritualistas e que foi certamente muito importante em nossas vidas. E hoje o tema que nós escolhemos tem a ver com a natureza do tempo. O tema é o movimento do vir a ser. Esse nosso diálogo, essa nossa conversa é sempre um processo investigativo, não é uma palestra, um conjunto de pequenas apresentações minha, sua ou de outras pessoas, né? É um grupo de investigadores que estão reunidos para tentar entender melhor o funcionamento da nossa mente, entender melhor o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso interior, percebendo a crise em que nós estamos instalados, né? A crise que pode ser observada e sentida no mundo. E hoje nós estamos num momento especialmente doloroso, com um número muito grande de pessoas infectadas, pessoas que, inclusive amigas, parentes, que estão em situação crítica, né? Alguns que já, inclusive, faleceram. E nós percebemos também, ao mesmo tempo, uma série de problemas, né? De violência, de extremismo, de negacionismo, de falta de colaboração. Então, essas nossas reuniões são de fundamental importância. Eu vejo esse como um momento em que nós paramos para refletir junto sobre todas essas questões fundamentais que afetam o nosso viver. Nós estamos aqui para investigar juntos o que nós podemos fazer para melhorar esse mundo, não só externamente, mas ver o que pode ser feito para que nós sejamos pessoas melhores, para psicologicamente nós possamos dar um passo à frente, compreender as nossas limitações, as nossas imperfeições e compreender todo o processo do vir a ser, né, que é o tema do nosso encontro de hoje, de uma forma mais clara. E nós percebemos que a maioria dos seres humanos vai levando a vida, vai empurrando a vida sem ter esse momento de pausa, sem ter essa capacidade de olhar de uma forma objetiva, de uma forma isenta para o que está acontecendo dentro de si, olhar para o seu pensamento, observar a crise que está instalada dentro e fora de nós e procurar entender o que está acontecendo, né? E essa compreensão não pode nunca ser uma compreensão baseada no passado, uma compreensão baseada no julgamento que vem através do pensamento, baseado em conceito, baseado em preconceitos, baseado em livros, no que nós ouvimos dizer de autores, de pensadores, de filósofos, de gurus. Então tem que ser uma investigação livre, uma investigação profunda, e é isso que nós nos propomos nesses encontros. Então, o convite é deixar de lado todas as nossas crenças, o achômetro, e não considerar nem o Krishnamurti, nem nenhum outro pensador ou filósofo como autoridade. Nós temos a capacidade de sermos a luz para nós mesmos, né? Essa foi sempre uma afirmação do Krishnamurti que eu considero fundamental, né? Nós podemos descobrir por meios próprios essas imperfeições, essas limitações que nós temos e principalmente observar como nós conduzimos a nossa vida, como funciona o nosso pensamento, as nossas emoções e aprender a partir dessa
observação. Então, Marcos, eu queria agora que você complementasse o que eu comecei a falar, né? E um dos pontos que tem muito a ver com a questão do vir a ser é a segurança. Os seres humanos estão sempre buscando segurança. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e as implicações dessa dependência de uma busca constante por segurança. Edu, você colocou bem, nós não somos seguidores de Krishnamurti. Nós somos amigos do Krishnamurti. E toda vez que a gente traz algum texto dele aqui, a gente está convidando ele para a conversa. A gente não é obrigado a concordar com ele em nada. Apenas ele suscita temas de altíssima relevância para a compreensão de nós mesmos, para a compreensão da vida, para a compreensão de como opera a nossa consciência, né? E aí, quando ele é convidado a falar como um amigo, a gente tem total liberdade de concordar ou não, apesar que essa coisa de concordar ou discordar ainda é num nível muito superficial, né? A gente tem a liberdade de ouvir o amigo, né? E ver se tem sentido aquilo que ele está falando, em outras palavras, observar junto com ele, né? E essa questão do vir a ser, como você já acabou de colocar, essa busca de segurança, eu acho que é mais, Edu, do que a busca de segurança. Eu acho que é um condicionamento muito forte que nós temos. A nossa mente, ela é muito acostumada com a vida externa. Ela é muito acostumada com a vida do corpo, como se a vida fosse só externa. E no mundo externo, que é o mundo material, você joga com o tempo, né? Você faz isso para obter aquilo. Então, qualquer coisa que você quiser fazer no mundo material, se quiser ganhar dinheiro para se sustentar, você vai ter que exercer uma profissão, vai ter que estudar, ou vai ter que aprender um ofício, né? Você quer construir uma casa, você vai ter que tomar uma série de práticas ao longo do tempo. Você quer aprender uma língua, qualquer coisa que você queira fazer no mundo externo, você joga com o tempo. Você planta para depois colher lá na frente, não é? O tempo no mundo material ele é inexorável. Só que a vida ela não é só externa. Junto com a vida externa, existe uma consciência dentro que é responsável pela vida do corpo, é responsável pela vida externa, mas que tem a sua própria dimensão interna, que não é separada, não é dividida da vida externa, né? Então, a gente é viciado em usar o pensamento, essa mente objetiva, que joga com o tempo, a gente é viciado em usar ela também no campo psicológico. Vou ser isso, vou ser aquilo, vou chegar à iluminação, vou chegar à perfeição, ou sou orgulhoso, vou deixar de ser orgulhoso, vou ser humilde. Quer dizer, a gente joga com o tempo, a mesma mente viciada, condicionada a jogar com o tempo, a gente acaba usando ela na tentativa de entender a nós mesmos, de entender a vida, e aí a gente cai no tal do processo do vir a ser, né? E mais, essa mente, essa que entra no jogo do vir a ser, ela é acumulativa. Ela está sempre pensando em acumular coisas, acumular saberes, acumular... ela está sempre acumulando. Enquanto que a nossa natureza interna, para ser livre, ela precisa ter liberdade em relação a todas as acumulações, né? Para que ela entre nesse estado de aprender que não é informativo, a nossa natureza interna precisa de uma mente livre das acumulações, né? Então, existe essa coisa da busca da segurança, que é uma falsa segurança, né? E existe também a luta por ser alguma coisa e chegar em algum lugar, né? Nossa mente está sempre procurando chegar em algum lugar, né? E é isso que a gente precisa perceber, compreender a diferença entre o ser e o vir a ser. O que você me diz, Edu? Pois é, você tocou num ponto fundamental, né? Nós sempre observamos com o pensamento
como nós somos e percebemos que nós somos ou violentos, ou somos gananciosos, ou somos medrosos. Enfim, nós temos uma série de imperfeições que o próprio pensamento pode observar, e só que ele observa e que é ele mesmo resolver o problema, né? Então, por exemplo, se eu digo, eu me percebo como uma pessoa invejosa, tenho inveja do meu colega de trabalho, que ele é mais bem-sucedido, mais inteligente do que eu, e aí eu quero me tornar não invejoso, eu quero me tornar uma pessoa sem esse defeito, né? Então, eu vou me programar, eu vou me modificar internamente e daqui a um mês, daqui a um ano, eu vou ser uma pessoa menos invejosa. O mesmo ocorre com a violência, né? Se eu me percebo como violento, né, com a minha companheira, esposa, com um amigo, eu não posso continuar sendo violento. Então, eu vou me trabalhar para daqui a um tempo, né, eu ser algo diferente do que eu sou. Então, eu me percebo num dado instante e projeto uma imagem de como eu deveria ser, e aí, para que eu possa me transformar, eu coloco um tempo, que é o tempo psicológico, né, entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, ou o que a sociedade gostaria que eu fosse, que é mais ou menos, não deixa de ser uma projeção também. Então, isso é o vir a ser. Esse tempo psicológico que eu coloco entre a minha natureza atual e o que eu gostaria de ser, ou o que eu desejo ser, é sempre uma grande ilusão, né? Isso é uma coisa muito legal. O tempo, o Krishnamurti diz que é um movimento. Eu achei essa definição muito interessante, né? O tempo é um movimento entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser. E o tempo psicológico que ele está se referindo, né? É algo que é diferente do tempo do relógio. Você precisa do tempo do relógio para aprender uma língua, para aprender uma habilidade, aprender a ler e escrever. Tudo isso requer tempo, né? Mas nós estamos falando do tempo psicológico, que tem muito a ver com aspectos assim, não mecânicos, né? Mas com vontades, com desejos, tem a ver com uma certa insegurança em relação ao que nós fomos, o que nós somos. Nós queremos ser diferentes do que nós somos. Às vezes, queremos ser, inclusive, algo que está fora da nossa natureza, não é, Marcos? Pois é, e esse negócio é tão viciante. Você já reparou que as pessoas estão sempre procurando uma felicidade que está lá na frente, né? Então, desde garoto, a gente já pensa assim, não, o dia que eu ganhar minha bicicleta eu vou ser feliz, né? Aí depois, não, o dia que eu conquistar aquela namorada eu vou ser feliz. Ah, não, o dia que eu passar no vestibular eu vou ser feliz. O dia que a felicidade ela está sempre no momento futuro, em alguma conquista, em algum atingimento, né? E dizem que no momento que você atinge um objetivo qualquer, você sente aquela felicidade porque naquele momento você não tem desejo nenhum, você está vazio, mas logo você já se começa a procurar outra forma de preenchimento, né? Então, o vício da mente presa no vir a ser é uma felicidade imaginária, né? Uma busca, né? Igual o cavalo correndo atrás da cenoura, né? Que ela vai estar sempre na frente dele, né? E aí você tocou num ponto, Edu, do que é e do que deveria ser. Porque, veja bem, tem muita gente que fala que o Krishnamurti só trata de temas psicológicos e não de temas espirituais. Veja que a autotransformação, né, ela é uma coisa espiritual. Agora, se você não compreender a sua mente, você é invejoso e quer deixar de ser invejoso, você, em vez de lidar com o que é, você está projetando o que deveria ser. E quando você faz isso, você gera um espaço de conflito.
né? Você vai querer se amoldar, se ajustar, imitar uma coisa que você não é. Ao passo que, se você percebe a inveja na hora que ela surge, sem a ideia do que deveria ser, você simplesmente olha para ela, fica com ela sem alimentar, sem reprimir, né? O que, que acontece? Ela perde a sua força inconsciente e a autotransformação vem sozinha, ela se desmancha, né? Então, isso, na minha compreensão, é muito espiritual, porque a autotransformação não é assim, eu vou me transformar, não. Eu vou estar atento ao que é, sem introduzir o que deveria ser, que é essa coisa do tempo, que é a projeção do vir a ser, né? Então, se eu fico só com o que é, sem introduzir o que deveria ser, a transformação acontece. Agora, se eu uso essa mente materialista, viciada no vir a ser, para querer ser alguma coisa, querer chegar em algum lugar do ponto de vista psicológico ou espiritual, eu vou estar me enganando, porque eu vou estar no mesmo jogo do tempo, que esse jogo é a prisão, não é a transformação. Fala aí. Então, você colocou exatamente isso. Quando você, em vez de ficar desejando ser algo diferente do que você é, você para, se observa e compreende o que está acontecendo nesse observar ao aprendizado. Isso é uma coisa fantástica que o Krishnamurti fala, e às vezes nós não nos damos conta que uma observação atenta é um aprendizado. E é um aprendizado que não depende do tempo, ou seja, não pertence ao domínio do vir a ser. Você percebeu a verdade daquilo que está acontecendo com você. É um olhar honesto, um olhar consciente de alguma coisa que está acontecendo no seu interior. O Krishnamurti faz uma observação que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, por exemplo, se você é ganancioso, você quer acumular posses, então você vê, por exemplo, um carro do ano, um carro bonito, né, um carro atraente, né? O que acontece? Você se imagina dentro daquele carro, não é? Puxa, como seria bom se eu pudesse estar dentro daquele carro, dirigindo aquele carro. Então você cria uma imagem de você possuindo aquele carro e como se o carro fosse parte de você, não é? Então essa emoção, né, de querer se apropriar do carro, de fazer com que o carro, né, seja seu, é um desejo, né? Mas ele fala uma coisa muito interessante. Existe uma diferença entre a sensação e o desejo. E isso é uma coisa genial que ele comenta. Você, por exemplo, olha o carro. Não há nenhum problema você ver o carro e perceber que aquilo é um carro bonito, um carro moderno, que tem, assim, todos os atributos que um carro que você poderia ter tem, né? Um carro veloz, com uma arquitetura interessante, com Bluetooth, isso, aquilo. Você olhar, perceber e apreciar, isso não é problema, né? A sensação em si não é o problema. O problema é que, num instante, logo em seguida, você cria uma imagem mental de você possuindo aquele carro. O que aconteceu? Você transformou a sensação num desejo. A sensação é inevitável. Você olha uma mulher bonita, tudo bem. Você olhar, apreciar aquela mulher bonita, olhar uma flor que é bela, tudo isso é bastante natural. O problema é quando você entra numa segunda etapa, é que você olha e cria uma imagem de você possuindo aquele objeto. Aí você criou um problema para você, que você, para conseguir o carro, ou você vai ter que trabalhar muito, ou vai ter que, enfim, você vai ter que fazer 1000 ações, criar uma dívida enorme para conseguir ter aquele carro, e depois você não consegue pagar, enfim, você vai ter que criar, né, um planejamento mental aí de eu vou
um dia conseguir esse carro e aí eu vou ser feliz, como disse o Marcos, né? Então, Krishnamurti diz o seguinte: é possível você ter a sapiência, né? A capacidade de não permitir que o pensamento entre logo depois da sensação, criando o desejo. É um momento muito rápido, muito sutil que ocorre. Você viu o carro e antes que o pensamento se cria aquela imagem, você dentro do carro, você desejando o carro, você imaginando o que pode fazer para conseguir o carro, você olha e diz, não, eu não preciso criar esse mecanismo todo. Você olha, percebe, pronto, acabou. É só aquela sensação, ela não vai em frente. Nós vamos dar um pequeno intervalo dentro dessa exploração, dessa investigação sobre o tempo e daqui a pouco nós voltamos. Fiquem conosco. Retomando o nosso programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, o meu amigo Eduardo Iver, examinamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti, sempre relacionados com o viver, com o autoconhecimento, com a percepção da vida como ela é, das coisas como elas são. E como você falou, a sensação é uma coisa, o desejo já é o pensamento imaginando algum poder sobre a coisa, né? Na mesma linha reversa, vai o medo, que o desejo é aquilo que eu quero, o medo é aquilo que eu não quero, né? Então, eu tenho uma sensação de algo que me parece ruim, o pensamento entra e trava e diz, eu não quero, né? Então, você vê que o pensamento não compreendido, não percebido, ele é capaz de gerar desejo e medo. Não adianta a gente exorcizar o desejo, né? A gente tem que perceber quando o pensamento entra em cena, né? Porque querer impedir é uma ideia que é pensamento também, né? Agora, estar perceptivo do pensamento em operação é o que pode mudar a questão, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que a nossa mente produz. Ela produz desejo e medo, sempre projetando o futuro. Só que a vida é agora, a vida não é depois, a vida é sempre agora. Podemos chamar nosso amigo um pouquinho para a conversa, Edu? Vamos lá. Sobre esse tema do vir a ser, eu só marquei umas poucas passagens assim. Olha só o que ele fala. Enquanto você pensar em termos de vir a ser, serei bom, serei nobre, serei amanhã algo que não sou hoje, nesse vir a ser está implicado o processo do tempo e a confusão. Ou seja, o processo do tempo é o pensamento, que para as coisas materiais é válido, mas para a compreensão de si mesmo é um engano, né? Aí ele continua, mas em vez de vir a ser, você pode ser, pois esse é o único estado em que pode haver transformação. Enquanto você estiver preso no vir a ser, não há transformação. Agora, quando você estiver só no ser, que é o que é agora, seja o que for, feio, bonito, quando você ficar só no ser, aí há transformação. Diz ele, vir a ser é um processo do tempo. O ser está livre do tempo. E como já expliquei, só no ser pode haver transformação e não no vir a ser. Só no terminar há renovação e não na continuidade. Continuidade é vir a ser. Quando você termina alguma coisa, há um estado de ser. E é só no ser que pode haver transformação fundamental. Então, as palavras são um pouco perigosas. Vamos supor que eu diga assim, tá, eu não quero vir a ser, eu só quero ser. Ser o quê? Eu já caí no vir a ser, se eu falar isso.
né? Agora, eu quero perceber o que é a cada instante, seja o ciúme, seja o medo, seja o desejo, seja a ambição, seja a inveja, como você falou, seja a excitação, né? Enfim, a depressão, o que quer que venha à tona. Se eu quero ficar e perceber o que é, sem introduzir o pensamento no que deveria ser, eu estou operando no ser, eu não estou operando com o tempo. E aí, no ser, no agora, não ficar só com o que é, sem nenhum tipo de condenação ou julgamento, que tiver vindo à tona, sempre no instante presente. Você está no ser, e aí essa transformação vai acontecendo sozinha. Por quê? Porque são coisas que vêm do inconsciente, né? Ciúme, raiva, medo, apego, coisas que vêm. Na medida que você olha para aquilo como ele é, ele perde a força inconsciente. E a partir daí a transformação começa. O que você acha, Edu? É isso mesmo, Marcos, porque o olhar é o compreender, né? Na medida que você consegue olhar de fato o que está acontecendo dentro de você e fora de você, você está percebendo. Se é um olhar atento, um olhar desperto, vamos dizer assim, né? Um olhar inquisidor, em que você está querendo realmente entender tudo que está se transformando no seu interior, tudo que você está percebendo, ele realmente é altamente educativo. E só que o Krishnamurti coloca uma outra coisa, um outro fator que é fundamental. Diz o seguinte: para você conseguir perceber e aprender sobre você e sobre o mundo à sua volta, você precisa de sensibilidade. Isso nós tocamos também em reuniões passadas, né? A sensibilidade é fundamental para você perceber o que está ocorrendo na sua mente e, por conseguinte, também o que está acontecendo do lado de fora, que é uma percepção sua, é uma construção da sua mente também. Só que, para ter essa sensibilidade, nós temos que ter uma energia que, às vezes, é desperdiçada no conflito. São coisas que estão muito relacionadas. Você, para ver, você precisa de energia. E para ter energia, você não pode desperdiçá-la com coisas inúteis, né? E vocês podem, quando nós olhamos para a nossa vida, ver quanto tempo que a gente gasta com bobagem, né? Quanto tempo que a gente gasta no conflito, ou lendo coisas desnecessárias, vendo bobagem no celular, nas redes sociais. Isso acaba roubando uma energia que podia ser muito útil para o desvendar de quem somos nós, né? Como opera a nossa mente, como opera o nosso desejo, como nós podemos nos livrar do medo, como nós podemos deixar de lado todo esse conjunto de desejos que nos acorrentam e nos impedem de ser nós mesmos, como nós podemos aquietar o pensamento. Então, são questões fundamentais que deixam de ser tratadas porque nós estamos naquele mundo do vir a ser, sempre buscando coisas ou fugindo de outras. O processo do vir a ser é o jogo do pensamento. E a gente precisa sair desse jogo para acontecer uma realização interna. A vida, ela é tanto externa quanto interna, mas o nosso pensamento é viciado na vida externa. E se a gente relativizar, desapegar de tudo que é externo, a gente vai agir no mundo externo, talvez com mais eficiência, com mais liberdade, com mais qualidade, e o crescimento interno vai estar acontecendo. Agora, se a gente permitir que o pensamento continue sempre viciado, achando que a vida é só externa, a gente está barrando, ou pelo menos atrasando, esse crescimento, essa transformação interna que acontece sozinha quando o pensamento fica no seu devido lugar. Essa seria a minha mensagem final sobre esse tema. E convidamos
você a estar conosco nos próximos programas. Esses temas são temas relevantes, temas que nos levam a compreender mais profundamente a nós mesmos, a vida, a natureza humana. E, portanto, fique com a gente. Até o próximo programa.